volta de 10 ou 11 horas da noite, quando, de repente, tive uma sensação de que algo muito ruim ia acontecer. E me lembro de olhar para o meu marido e dizer para ele, com todas as letras, eu vou morrer. Eles imediatamente me levaram às pressas para a cirurgia. Havia médicos e enfermeiros ao redor da minha cama. Eles estavam colocando bolsas de sangue em mim tão rápido quanto eu estava perdendo sangue. Eu estava com muito frio. Eu estava sentindo muita dor. Minha cama inteira tremia por causa do meu premor. Eu estava em choque. Lembro de olhar rapidamente para o monitor e ele mostrava 46 sobre ponto de interrogação. E um dos meus últimos pensamentos conscientes foi: nossa, eu não sabia que podia marcar tão baixo assim. E então, de repente, não havia mais dor. Eu não sentia mais frio. Havia uma sensação de acolhimento e cuidado, mesmo enquanto eu ainda estava presente no quarto do hospital. E você? Em algum momento eu perdi a consciência. E meu primeiro pensamento naquele momento foi: ah, é isso, tô morrendo. Foi como uma lembrança. Parecia muito com algo que eu já tinha feito antes. Não foi nem um pouco assustador. E a partir desse momento, eu não estava mais na realidade física. Eu estava completamente fora dos nossos conceitos de espaço e tempo. Meu nome é Daniela Sleipeski e eu cresci na região da Baía de São Francisco. A gente meio que se mudava bastante quando eu era criança. Acho que no 8º ano eu fui para 3 escolas diferentes. Ficava muito claro para mim que muitas das coisas que aconteciam na minha casa não aconteciam na casa dos meus amigos. Muito álcool, muita discussão, muita briga, muitos problemas de dinheiro. Isso era um pouco difícil de lidar. E a forma que eu encontrei para lidar com isso foi o perfeccionismo. Eu consegui ser, MVP no vôlei, basquete, softball, tudo no 8º ano. Eu tirava quase só nota dá. Eu desenvolvi muito cedo esse tipo de vida dupla, sabe? Tinha coisas acontecendo por dentro, coisas acontecendo em casa, coisas ao meu redor que eu só tentava distrair e reprimir. E aí tinha essa persona super bem-sucedida por fora que parecia muito que eu tinha tudo sob controle. Acho que parte do motivo pelo qual desenvolvi o mecanismo de enfrentamento do perfeccionismo foi porque eu queria manter as coisas em ordem na família. E eu tinha um medo muito real de que se alguém realmente soubesse o que estava acontecendo, talvez o conselho tutelar acabasse se envolvendo. Ou que a gente fosse para um lar adotivo. E aí meus irmãos e eu teríamos sido separados. Eu sou a mais velha de 3, e meu irmão mais novo, logo depois de mim, tem cerca de 6 anos e meio a menos. E eles têm uma diferença de mais ou menos 18 meses entre si. Então, era algo muito importante para mim, quando criança, garantir que a gente continuasse junto. Eu também tive muitos problemas de saúde quando era criança. Dor de cabeça, enxaquecas. Eu tive convulsões. Minha primeira grande cirurgia foi de amígdalas e adenoides. Isso foi quando eu tinha 11 anos. E me receitaram codeína líquida. E eu me lembro da minha mãe me dando a mamadeira. Sabe, eu fico tipo, ok, então aqui tá seu remédio. E muito rapidamente percebi que era incrível, certo? Foi ótimo. Foi uma distração, foi entorpecedor, pura euforia. Lembro de levar a garrafa e dizer, preciso de mais. E ela disse, opa, não era pra acabar ainda. Aos 13 anos, fui diagnosticado com algo chamado doença de Blount do adolescente. As placas de crescimento das minhas canelas fecharam de forma inadequada, e isso causou uma espécie de deformidade, uma curvatura nas minhas pernas inferiores. Então, minha primeira cirurgia foi aos 13 anos por causa disso, e a última foi aos 18. Então, o ensino médio foi cadeira de rodas, andador, muletas, bengala, durante boa parte do ensino médio. E, coincidentemente, foi, quando o filme Forrest Gump foi lançado?
Eu ouvia aquelas piadas de corre, Forrest, corre o tempo todo. Me formei no ensino médio. Não lembro o dia exato da formatura, mas literalmente na semana seguinte comecei um curso de técnico em emergência médica na faculdade comunitária local. Consegui minha certificação de técnico em emergência médica e simplesmente adorei. Trabalhei para uma empresa que fazia atendimento médico no local, em shows, festivais e boates em São Francisco, essas coisas. Eu sempre brinco, mas é verdade. Eu frequentava baladas antes mesmo de ter idade para isso. Sabe? Eu era um bebê, um técnico em emergência médica de 18 anos. E depois que comecei a trabalhar como técnico em emergência médica, fui tipo, quero ser paramédico. Entrei na NCTI, que é uma escola de paramédicos. Por causa do meu histórico de convulsões, percebi que não poderia tirar a certificação de motorista de ambulância. Então, esse caminho meio que se fechou pra mim. Aí, olhei as matérias que já tinha feito, que estava disponível e pensei, vou me inscrever na faculdade de enfermagem. Então, fui pra Cal State Hayward e me formei em enfermagem. E logo depois disso, fiz meu estágio supervisionado na sala de emergência do Eben. E era um centro de trauma nível 1. Sorry. Intenso, pra dizer o mínimo. Muito do trauma vem das coisas que fazemos uns com os outros. Muitas agressões, ferimentos por arma de fogo, facadas. Eu não tinha noção de como eu era sensível na época e não estava lidando bem com isso. E aí, meus vícios simplesmente dispararam enquanto eu trabalhava na emergência. Eu era uma ótima enfermeira. Você queria estar no meu plantão. Se você tivesse algo sério acontecendo, e assim que eu saía do plantão, era ou uma bebida ou vários comprimidos prescritos. Mas isso também era bastante normalizado no ambiente em que eu trabalhava, onde muitos de nós saíam às 7, 7:30 da manhã e a gente já sabia qual restaurante por ali servia álcool nesse horário. E a gente irracionalizava dizendo, bom, a gente acabou de sair do trabalho, né? Todo mundo tem happy hour, por que a gente não pode ter também? Então, durante todo esse tempo, eu era viciada em remédios controlados e bebia muito mais do que devia. Então, eu era uma viciada e alcoólatra altamente funcional. Em abril de 2013, um grupo de colegas enfermeiras, a gente se reuniu e alugou uma limusine. A gente tinha organizado, sabe, meio que um passeio regado a bebida só nosso, por assim dizer. E em algum momento eu já estava praticamente apagada de tanto beber. E quando fui sair da limusine, meu salto prendeu no batente da porta e eu caí com o joelho na calçada. E eu tive uma fratura não desviada, ou seja, que não precisava de cirurgia, no meu fêmur. E por isso eu fiquei imobilizada por 8 semanas. Durante esse tempo imobilizada, afastada do trabalho e em casa, sem eu saber, estava desenvolvendo um coágulo de sangue naquela perna. Então, quando voltei ao trabalho em junho, estava tentando recuperar o dinheiro, recuperar o banco de horas. Por isso, trabalhei vários plantões extras seguidos. Literalmente, um plantão de 16 horas. E minha perna estava muito vermelha. Estava doendo muito. E eu fiz o que toda boa enfermeira faz. Peguei uma faixa elástica, enrolei bem apertado e segui em frente. E quando cheguei em casa naquela manhã, era junho na Califórnia e estava bem quente lá fora. Então, eu pretendia dormir no quintal. Eu estava no banheiro, passando protetor solar, quando desmaiei. Porque, sem eu saber, aquele coágulo tinha saído da minha perna e ido para os meus pulmões. Eu também, logo antes, com a intenção de dormir no quintal, tinha tomado um monte de remédios. Tomei um comprimido para dormir, analgésicos, um Benadryl, porque fiquei com coceira por causa do remédio para dor ou do para dormir. Ou seja, o que eu chamo de um punhado de comprimidos. Então, quando desmaiei, fiquei caída por cerca de 8 a 10 horas. E do jeito que eu desmaiei, minha cabeça ficou dentro da banheira e minhas pernas ficaram para fora. Então a borda da banheira ficou mais ou menos na altura do meu abdômen inferior e quadris. Quando os músculos não recebem fluxo sanguíneo, eles morrem. E então eles liberam suas proteínas na corrente sanguínea, o que entope os rins. Então, quando meu marido chegou do trabalho, a gente começou a conversar sobre o que poderia ter acontecido. A gente estava tentando entender, sabe? Será que eu quebrei as costas? Será que bati a cabeça? O que aconteceu aqui? Porque minhas pernas não funcionavam. Eu não conseguia mexer as pernas de jeito nenhum. Então ligamos pro 192 e eles me levaram pro hospital mais próximo.
No pronto-socorro, eles encontraram um grande coágulo nos meus pulmões. Ficou claro que eu estava com insuficiência renal, então acabei sendo internada na UTI. Eu entrei no hospital pesando 76 quilos. E, pulando pro 10º dia, eu estava com 95 quilos. Então eu estava completamente inchada, cheia de líquido por todo o corpo. Teve um momento em que, sério, as palmas das minhas mãos e as solas dos meus pés literalmente racharam, sabe? Tinha bolhas nas minhas pernas, com líquido vazando de mim. Uma residente, na época, decidiu que iria ajudar a aliviar um pouco da pressão no meu abdômen e facilitar minha respiração, fazendo um procedimento chamado paracentese, onde eles enfiam uma agulha no seu abdômen para drenar o líquido. Só que quando essa residente fez isso, e ela também fez o procedimento de forma inadequada porque não usou tração para guiar, e aí, em vez disso, meus intestinos foram perfurados. Ou seja, ela simplesmente fez furos nos meus intestinos. E nos 2 dias seguintes a isso, eu fui vazando fezes lentamente para dentro da minha barriga e fiquei séptica. Era por volta de 10 ou 11 horas da noite, quando de repente eu tive uma sensação de que algo muito ruim ia acontecer. E eu me lembro de olhar para o meu marido e dizer para ele com todas as letras: eu vou morrer. Eles imediatamente me levaram às pressas para a cirurgia. Eles não conseguiram terminar essa primeira cirurgia e me mandaram de volta para o quarto aberta. E então, nessas primeiras 36 horas, acho que eles entraram 3 vezes diferentes. Como eu estava muito inchada e foi um esforço enorme fazer tudo isso, eles usaram algo chamado pontos de retenção, que são do mesmo tipo que alguém que faz cirurgia cardíaca aberta recebe. E então, eles precisaram reiniciar o remédio para afinar o sangue porque eu ainda tinha esse coágulo no pulmão, então eles reiniciaram a heparina. Aí essa incisão começou a sangrar. Havia médicos e enfermeiros ao redor da minha cama. Eles estavam colocando bolsa de sangue em mim tão rápido quanto eu estava perdendo sangue. E eu me lembro que eu estava com tanto frio. Eu sentia tanta dor. Minha cama inteira tremia por causa do meu tremor. Eu estava em choque. Lembro de olhar para o monitor e ele marcava 46 sob ponto de interrogação. E um dos meus últimos pensamentos conscientes foi: nossa, eu não sabia que podia marcar tão baixo. E então, de repente, não havia mais dor. Eu não sentia mais seu. Havia uma sensação de acolhimento e cuidado, mesmo enquanto eu ainda estava presente no quarto do hospital. E em algum momento, eu fiquei inconsciente. E meu primeiro pensamento nesse momento foi: ah, é isso, tô morrendo. Foi como uma lembrança. Parecia muito com algo que eu já tinha feito antes. Não foi nem um pouco assustador. E a partir desse momento, eu não estava mais na realidade física. Eu não tive um momento de experiência fora do corpo em que eu observava tudo acontecendo. É como se, uma vez que eu saí, eu já estava em outro lugar. E a partir daí, tudo parece que aconteceu ao mesmo tempo. Eu estava completamente fora dos nossos conceitos de espaço e tempo. Demorou muito tempo para eu conseguir separar as partes individuais disso, para conseguir colocá-las em palavras. Então, em algum momento, eu me encontrei. E quando eu digo me encontrei, eu não era a Daniele. Eu era eu, sabe? Eu sinto que, no momento, tá interpretando o papel de Daniele. Aí, nesse momento, eu era aquele eu maior, infinito. E eu não tinha um corpo naquele momento. Eu consegui enxergar em 360 graus, mas não só em um plano. Era mais como uma forma esférica de visão, onde eu conseguia ver tudo em todos os lugares. E a luz, ela estava diretamente acima de mim e era todo. Era muito parecido com quando você tá nadando e tá embaixo da superfície da água e olha pra cima e sabe onde tá o sol. Existe esse ponto focal de luz, mas é muito difuso e meio cintilante nas bordas. Era Deus, fonte, universo, sabe? Quaisquer termos que tentemos usar como humanos, aquela luz parecia a totalidade de tudo. E eu sabia que eu fazia parte daquilo. Eu vim daquilo. Eu pertencia àquilo.
Eu nunca senti saudade de casa ou vontade de estar em nenhum lugar do planeta. Sabe, a gente se mudou tanto quando eu era criança que aquilo parecia lá, num nível que eu nunca tinha experimentado aqui. E mesmo assim, eu não tinha como chegar até lá. Eu não tinha nenhum método de propulsão, sabe? Parecia muito com um sonho em que, tipo, você tenta correr e não consegue, sabe? Ou tenta balançar ou dar um soco e simplesmente não consegue. E então, naquele momento, eu senti um desespero, parecia que eu estava me afogando. Não porque fosse doloroso ou porque eu estivesse com medo, mas porque eu precisava daquela luz tanto quanto preciso de oxigênio agora. Era assim que eu sentia, que eu precisava estar na luz, fazer parte dela, tanto quanto preciso respirar agora. Não era muito isso, de simplesmente saber que aquela luz era tudo. Em algum outro momento, ou talvez ao mesmo tempo, eu me vi dentro de um cômodo. Era um espaço grande, enorme, expansivo, mas tinha uma sensação muito mecânica. Parecido com a forma como uma porta giratória organizada, assim, ou como um antigo carrossel de slides da Kodak. Sabe, era bem esse tipo de arranjo, onde cada uma dessas pequenas sessões individuais era, de alguma forma, 1 hora. Ao mesmo tempo, era como uma foto parada que eu podia olhar, como uma fotografia. Também era um filme ou uma espécie de renderização holográfica 3D dessa experiência que eu podia observar em terceira pessoa. Mas, de alguma forma, eu também estava na experiência como eu mesmo, só que não estava apenas vivenciando do meu próprio ponto de vista. Era a partir da perspectiva de todas as outras pessoas que também estavam na sala. É como se minha percepção tivesse se dividido de todas essas formas diferentes naquele momento. E no começo, eu tive tempo de realmente me sentar e estar em cada uma dessas experiências. Consegui saber exatamente o que as outras pessoas estavam pensando e sentindo. Também pude vivenciar o efeito em tempo real e... O impacto não se limita às minhas palavras e ações, não se limita apenas à minha aparência externa, mas também aos meus pensamentos e à minha energia. E parece que tenho um pequeno acesso ao que aconteceu com uma pessoa antes dessa interação que estávamos tendo. Isso lhes deu a perspectiva que tinham naquele momento. Certo? Tipo, é por isso que eles me enxergam dessa forma. É por isso que eles se sentem assim. E eu também tive um pequeno acesso à forma como essa interação os transformou. Agora tenho plena consciência de que cada interação que temos, estamos enviando alguém para uma posição neutra, certo? Ou um lugar mais positivo ou mais negativo do que era antes de começarmos a trabalhar juntos. Houve momentos em que, sabe, eu fiz algo incrível, não é? E eles se sentiram muito bem. Teve momentos em que eu tava fazendo muita coisa errada, sabe? Ou coisa ruim, entre aspas. E essas não foram boas de sentir. Era uma sensação de discernir por mim mesma, entende? Que era bom pro meu corpo e o que não era. Então, não era como se eu estivesse julgando, mas eu tava analisando, sabe? E eu fazia isso com o mesmo tipo de energia que você usaria para ensinar uma criança a amarrar o cadarço, entende? Se a criança erra, sabe? Você não necessariamente briga ou pune ela. Você só fala, não, vamos desfazer e tentar de novo. Então era muito esse jeito materno, acolhedor, com que eu tava revisando todas as experiências da Daniele. E agora eu reconheço muito o impacto das nossas interações como pessoas. E às vezes uma interação pode ser tão simples quanto você tá dirigindo na rua e ter um pensamento julgador sobre alguém andando na calçada. A gente pode achar que isso não tem efeito, mas tem sim. Então, toda essa experiência me deixou muito mais consciente dessas experiências e interações que eu tenho com as pessoas. E eu tenho uma consciência muito mais profunda dos pensamentos e da minha energia, sabe? Então, essa ideia de levar uma vida dupla como eu levava antes, não funciona mais. Porque fica muito claro que você pode estar fazendo tudo certo e dizendo tudo certo por fora. Mas se a intenção por trás dessas coisas não for pura, é quase tão ruim quanto fazer coisas erradas.
E a diferença entre fazer algo, de novo, com intenção consciente e viver e agir totalmente no automático. Eu tava vivendo uma vida totalmente inconsciente. Sabe, era meio assim, o que eu preciso fazer para passar por esse dia de trabalho, chegar ao fim do dia, sobreviver essa semana, chegar no fim de semana, talvez tirar umas férias? Em algum momento desse ano, sabe, só no modo de sobrevivência mesmo. Só tentando sobreviver. E eu tinha muito ódio de mim mesmo. Talvez essa seja até a palavra certa. Sabe, a gente estava tão distante de qualquer autocompaixão ou amor próprio. Havia essa crença muito profunda de que eu não era digno, de que eu não era bom o suficiente. E parte do que eu também percebi nessa experiência foi que me tratar internamente tão mal assim. De novo, isso doía tanto quanto quando eu realmente fazia algo ruim para outra pessoa ou dizia algo ruim para alguém. Tinha o mesmo efeito e a mesma sensação para mim. E isso mudou não só a forma como eu interajo com o mundo externo, mas também meu diálogo interno e como eu me trato. Algumas dessas memórias eram coisas que eu teria considerado insignificantes, mas parecia que eu revivi cada momento da minha vida. Em algum momento dessa experiência, uma das memórias que mais me marcou, provavelmente foi da primeira ou segunda série. Tinha uma menina na nossa turma que sempre era meio que alvo de bullying. E agora, olhando pra trás com olhos de adulto, dava pra ver claramente que ela estava sendo negligenciada e provavelmente sofria abuso em casa. E tinham essas 3 meninas populares, sabe? Tão populares quanto menina podem ser na primeira ou segunda série. E sim, elas estavam praticando bullying com ela. E as 3 estavam em pé, meio que encurralando ela contra uma parede, ali no pátio da escola. Eu tava brincando no parquinho, nas barras de macaco, e eu vi aquilo acontecendo. E eu pulei no chão e corri até lá, com tudo. E eu me coloquei entre elas. E eu rio muito de mim mesma porque eu, pequenininha, literalmente com a mão na cintura e o dedo apontado, dando uma bronca nessas meninas. Deixando claro pra elas que o que estavam fazendo não era certo. E naquele momento, eu senti como é ser envergonhada, sabe? Que aquelas meninas sabiam que o que estavam fazendo era errado, mas eu também senti o que aquela outra menina sentiu ao ser defendida. E essa é uma das coisas sobre reconhecer o seu impacto nas interações. Aquele foi um dos primeiros momentos em que alguém fez ela se sentir digna de ser defendida, que ela entendeu o próprio valor. E eu pude ver como aquele pequeno momento mudou as coisas para ela. Então, de novo, foi algo muito real naquele momento. Isso ainda me toca porque é reconhecer o quanto temos a oportunidade de ferir ou de curar em tudo que dizemos e fazemos. Se aquele momento deu a ela a oportunidade de se enxergar de uma nova forma, para onde ela levou isso depois? Quem mais ela conseguiu ajudar e curar depois disso? E tudo isso parece muito com jogar pedrinhas em um lago calmo e cristalino, onde você observa todas aquelas pequenas ondas e todos eles interagem entre si e continua acontecendo. Tive muito tempo para estar com cada uma dessas coisas e para senti-las em profundidade. Senti que tudo se encaixaria, ele passaria para o próximo e, de repente, eu estava no outro mundo. Para onde quer que eu focasse meu olhar, eu me transformava instantaneamente. Então, é mais ou menos essa ideia de que para onde sua atenção se volta, a energia flui. Então, tudo que eu precisava fazer era focar em algum lugar ou em alguma coisa. E eu já estava lá. E, com o tempo, esse encaixe começou a acontecer cada vez mais rápido. Até o ponto em que parecia que tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Onde eu estava vivenciando toda a minha vida a partir da perspectiva de cada pessoa com quem já tive contato. Tudo ao mesmo tempo. E enquanto essa coisa girava, parecia criar uma força de sucção, ou como um vórtice onde eu comecei a ser puxado para cima. E não havia teto nem chão nesse aparato em que eu estava.
mas de alguma forma eu sabia com todas as minhas forças. Dentro de mim, que se eu cruzasse esse limite invisível acima de mim, eu não conseguiria voltar, sabe? Que ali seria o fim de tudo. E quando tive esse pensamento ou essa percepção, meu marido foi a próxima coisa que veio à minha mente. E eu sabia que ele não ficaria bem se eu partisse nessas condições. Então, enquanto eu estava sendo puxada para cima e chegando cada vez mais perto desse limite, isso até me faz rir agora, porque eu realmente sinto que meio que apontei o dedo para Deus e falei: "Pera um segundo, me dá um minuto". Porque eu tinha toda a intenção de continuar, eu tinha toda a intenção de ir para casa, mas eu precisava voltar e me despedir. Então, meu raciocínio, se é que posso chamar assim, foi algo instantâneo. Foi: eu vou voltar, vou me despedir e já volto. Eu sabia que isso significava que eu teria que voltar pro meu corpo, que estava realmente destruído naquele momento. Eu sabia o quanto isso ia ser doloroso e não estava ansioso por isso. Mas eu também sentia que precisava fazer isso. Eu tinha que fazer. E a maneira que eu pensei que poderia sair daquela coisa, daquele quarto girando, era meio que travando as engrenagens ou quebrando aquilo. E eu dei um soco, o que ainda não faz muito sentido, porque naquele momento eu não tinha um corpo, eu não era eu. Mas quando eu fiz isso e eu atravessei o giro, é como se eu tivesse encontrado a mão do meu marido do outro lado. E tivemos aquele momento, tipo filme de suspense, onde quase pelas unhas parecia que ele me puxou. E enquanto aquilo girava, eu tive que meio que me achatar. Parecia muito coisa de desenho animado, onde eu fiquei achatada e fui meio que puxada de volta pro meu corpo. Do ponto de vista 3D, eu tinha sido reentubada. Então eu estava de volta no respirador. Eles já tinham colocado sangue e derivados suficientes em mim para eu parar de sangrar, mas até aquele momento eu ainda não tinha respondido à equipe, aos médicos ou enfermeiros. O André chegou ao meu lado e segurou minha mão e meio que, sabe, apertou minha mão no meu ouvido. Eu acredito que foi aí que tive esse momento de eu preciso voltar, porque senti a presença dele no mundo físico. E eu apertei a mão dele e ficou claro que eu ainda estava ali. Eu nem sei quanto tempo depois disso foi até eu realmente recobrar a consciência, mas minha internação durou 3 meses e meio no total. Então ainda demorou muito tempo depois disso, eu ainda estava no hospital e ainda lidando com as consequências físicas de tudo que estava acontecendo. Todos os nossos amigos naquele momento eram médicos e enfermeiros. E eu mencionei parte dessa história para algumas pessoas que instantaneamente foram muito lógicas sobre isso. Elas disseram: "Bom, isso faz sentido, né? Você estava hipóxico, você estava com pouco oxigênio, você estava sangrando. O cérebro provavelmente libera DMT quando tá morrendo." Todas aquelas explicações padrão do materialismo, jeitos de olhar para essas experiências. Então eu meio que me fechei com isso e não falei mais sobre o assunto. Eu mesmo desacreditei daquilo, fiz de tudo para desacreditar aquilo. Porque as implicações de aquilo ser real eram muito maiores do que eu estava pronto para lidar. Eu fui criado como luterano, e o Deus sobre o qual me ensinaram não tinha nada a ver com as coisas que eu tinha experimentado. Eu não tinha uma estrutura para esse criador amoroso, acolhedor, sem julgamentos e aberto. Também não tinha espaço para muita coisa do efeitos posteriores que eu tive agora, em que antes eu já era empático e sensível às pessoas, mas isso agora é em um nível totalmente diferente. No meio de uma multidão, de repente eu ficava muito bravo, ou muito triste, ou muito ansioso. E isso quase vinha e ia embora tão rápido quanto a gente atravessava a multidão. Às vezes eu realmente ouvia coisas, sabe, que mais ninguém ouvia. Tudo isso junto, eu concluí que eu dizia tá louca, né? E de alguma forma essa experiência, induziu a esquizofrenia. E em um certo momento eu disse pro meu marido que eu tinha quase certeza de que tava esquizofrênica. Eu preciso procurar o DEM. Eu tenho que falar sobre isso. Por que isso não tá certo? Eu não tinha.
Não tinha onde encaixar isso além da patologia, sabe? Eu patologizei tudo isso. No momento em que fui liberada pela equipe médica, meu marido e eu nos mudamos para as Ilhas Virgens. Vendemos tudo o que possuíamos, largamos nossos empregos e simplesmente dissemos, vamos tentar forte. Eu tinha começado um negócio bem pequeno de limpeza de casas e administração de propriedades. Então eu administrava alguns Airbnbs para algumas pessoas. E um dos meus clientes era um senhor que era praticamente um acumulador e tinha pilha e pilha de papel por toda parte. E a esposa dele me levou até o escritório do Clina enquanto ele estava fazendo um procedimento médico. Então ela meio que me colocou lá escondida para fazer isso. E eu tô limpando em volta de todas as pilhas. E foi a coisa mais maluca. Eu, mais ou menos 1/3 do caminho nessa pilha enorme de papéis, fui direto para uma pasta que era meio velha e amarelada. E parecia um relatório antigo dos anos 80, sabe? Realmente feito numa máquina de escrever. E eu tirei ela dali, sentei na cama dele e comecei a ler imediatamente. E enquanto eu fazia isso, eu me repreendia, tipo, isso é totalmente inapropriado. Tipo, o que você tá fazendo? Tipo, você não mexe nas coisas dos outros. Tipo, eu nunca tinha feito algo assim antes. Mas quando comecei a ler, percebi que era uma tese que um estudante universitário tinha escrito sobre experiências de quase morte. E esse senhor era um dos 3 que foram entrevistados. Ele era um mergulhador que teve o cilindro de mergulho explodido no cais ao lado dele e meio que despedaçou o torso dele. E a maneira como ele escreveu a luz foi exatamente como eu a descrevo. E ele descreveu essa espécie de configuração circular em que se encontrava, onde revisava suas próprias memórias. E eu simplesmente comecei a chorar. Eu perdi. Porque naquele momento eu soube, bem, se outra pessoa já passou por isso, não pode ser apenas uma alucinação ou uma falha no meu cérebro, certo? Que havia algo ali. Desci as escadas e sentei no sofá deles, segurando aquilo, esperando que eles chegassem em casa. Eles entraram e eu nunca vou me esquecer. Os olhos dele se arregalaram quando ele viu que eu tava segurando. E ele olha pra mim e vê, sabe, que eu tive sentada aqui chorando. E ele olha pra mim e diz, você viu. E isso deu início a toda essa conversa. Ele nunca havia contado à esposa sobre essa experiência. De novo, quem sabe há quanto tempo aquela pasta estava naquela pilha de papéis e nunca tinha sido mexida. Mas esse foi a primeira vez que eu tive certeza de que aquilo era uma experiência muito real. Não era algo que eu tinha simplesmente inventado. E então, em 2017, fomos atingidos pelos furacões Irma e Maria, um atrás do outro no Caribe. Depois disso, tudo ficou com mofo. Esse crescimento de mofo me deixou muito doente de novo. Eu cheguei a pesar uns 47 quilos. Estazan. Muitas questões médicas acontecendo. E parte desse processo de cura foi eu ficar realmente em silêncio. E a minha voz interior veio até mim, clara como o dia. Bem, você não tá fazendo o que disse que faria quando voltasse. Não é à toa que você tá doente. E a mensagem que eu recebi foi tipo, olha, você pode ir embora se quiser. Mas tipo, você quis voltar pra fazer essas coisas. Então vamos fazer o que tem que ser feito. E aí eu tive que realmente refletir sobre isso, tipo, então isso foi mesmo real, né? E agora eu tenho que me entregar a tudo isso e é o que isso significa. E aí eu tive a lembrança que parte do meu plano, ou do plano de voltar, era ajudar as pessoas a entenderem que a morte não é o fim, sabe? Que não é esse bicho-papão assustador. É só uma transição pro próximo estado de ser. O próximo lugar de existência, por assim dizer. Eventualmente, eu saí dessa experiência e falei pro meu marido, bom, eu deveria ser uma coach da morte. E ele só me olhou com uma cara de quem achou que eu tava maluca, sabe? E eu disse, pois é, não uma coach de vida, mas uma coach da morte, e expliquei. Então eu sentei no computador e pesquisei no Google, coach da morte. E foi aí que apareceu o termo doula da morte. E antes disso, eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu nem sabia que isso existia. Então, imediatamente encontrei uma escola de formação e fiz o curso.
Tudo isso foi meio que uma lembrança não só da experiência em si, mas também de quem nós somos, né? Como seres humanos, né? Que parece pra mim agora que estamos só fingindo, sabe? Estamos só interpretando esses papéis por um tempo e tipo, ok, dessa vez eu assumi o papel de Danielle. E é literalmente assim que eu me refiro a isso. Realmente parece que isso é algo que já fiz antes, que vou fazer de novo em alguma outra versão. E pra mim, o objetivo dessa passagem é compaixão e conexão. E como eu encontro isso? Como eu cultivo isso? Como eu desenvolvo isso? E trabalhar com o fim da vida é meio que a culminação disso tudo. É a coisa mais humilde e gratificante que já fiz e meio que reúne todas as experiências que tive antes de me tornar enfermeira, as coisas desafiadoras da infância, alguns dos eventos traumáticos, a própria experiência de enfermagem, a experiência com cuidados médicos, a experiência de quase morte, tipo, de repente tudo faz sentido e é como se fosse, é por isso. Eu sou tão apaixonada por trabalhar com pessoas no fim da vida e por preparar para o fim da vida, especialmente de uma forma tão intencional e consciente, porque ao nos prepararmos para uma morte consciente, automaticamente começamos a viver uma vida mais consciente, né? Só pelo fato de ter essas conversas ou ouvir histórias como essa, você já está trazendo novas percepções para o seu universo, né? Você provavelmente vai abraçar seus filhos um pouco mais forte, né? Ser um pouco mais gentil com seu cônjuge, ser um pouco mais gentil com você mesmo. Quando, de repente, você fica muito consciente do tempo finito que tem disponível e de que existe essa parte infinita de você que tá aqui, aprendendo e experimentando, amando e perdendo e todas as coisas que vêm junto com o fato de ser humano. Nós temos tanta oportunidade, como humanos encarnados neste planeta, de experimentar, dar e receber, perder. E há tanto valor mesmo nessas experiências de perda. A vida é muito parecida com essa tapeçaria. Aqui a gente vê o lado de trás, então vemos todos os laços, os nós e as pontas desfiadas. E quando você chega do outro lado, é como se tivesse essa imagem linda que faz todo sentido. E cada um desses fios é necessário para que a imagem faça sentido. Por isso eu costumo dizer que nunca devolveria nenhuma das minhas experiências. E eu já passei por algumas bem difíceis. Quando eu tinha 11 anos, meu pai biológico e meu avô foram assassinados em Oakland. E mesmo essa experiência, sabe, eu não devolveria. Porque ela abriu tantas oportunidades de aprendizado. E de amar e perdoar, né? Escolher perdoar o homem que tirou a vida deles, tipo, isso é um pedido enorme para um ser humano. E que oportunidade linda, né? Então, muito do que eu vivi, do que faço hoje, é para ajudar as pessoas a entenderem isso, sabe? Entender que existem inúmeras oportunidades para esse tipo de experiência de abertura e despertar. Você não precisa ficar doente para passar por isso. Você não precisa morrer para passar por isso. Mas você precisa estar consciente e agir com intenção. Você precisa escolher enxergar as coisas a partir desse tipo de perspectiva. Hoje eu vejo toda a experiência como uma oportunidade de aprendizado. E mesmo quando estou no meio de experiências realmente desafiadoras, eu tento, nesses momentos, meio que acessar meu eu do futuro. Pensar, o que tem aqui pra mim? Sempre tem algo aqui pra mim. Eu não acredito que a vida acontece com a gente, sabe? A vida acontece pra gente, até mesmo nas coisas mais horríveis. E existe valor até nessas experiências. Se a gente escolher meio que digerir a experiência e transformá-la em algum tipo de significado, né? Seja pra nós mesmos ou pra aqueles que podemos ajudar com essa experiência. Mas existe um propósito em tudo isso. Eu também sinto que muitas dessas coisas acontecem, talvez porque a gente não tá no nosso caminho, né? A gente não tá onde deveria estar em determinado momento. E eu acho que é exatamente por isso que eu tive a experiência médica que tive, sabe? Eu tava vivendo, como eu disse, de forma extremamente inconsciente, realmente de maneira negativa comigo mesma.
E eu acho que foi. Eu precisava de um choque de realidade, tipo um tapa na cabeça. Eu acho que o propósito da vida encarnando em um corpo humano é a experiência. Simplesmente a experiência. Essa única mente, Deus, certo, seu universo de origem, é muito semelhante a um peixe que não sabe que tá na água, certo? Porque tá rodeada de água. Luz branca por aí. A energia do amor, que acredito ser a sua fonte, é a culminação de todas as coisas. São todas emoções, são todas experiências, são todas frequências e, portanto, não podem realmente experimentar nada. Foi necessário desenvolver um sistema para sentir, acertar, perceber, ser e agir. E eu acho que é isso que significa encarnar em um reino físico e em um corpo físico. A palavra doula vem do grego antigo e significa uma mulher que ajuda ou serve. Então, muitas vezes ouvimos falar disso em referência ao parto e à maternidade. Mas fazemos esse mesmo trabalho em ambos os lados, eu costumo chamar de lados opostos da mesma moeda, seja falando de nascimento ou de morte. E isso faz muito sentido para mim, especialmente quando, acho que foi uma citação do Edgar Cayce, que diz que o nascimento no físico é a morte no espiritual, certo? E a morte no espiritual é o nascimento no físico. Então, é novamente essa ideia desse fluxo contínuo de vai e vem do universo. E é quase como se agora eu penso que todo esse ciclo é quase como se Deus estivesse apenas respirando. Cada respiração é um novo começo e um fim, um novo nascimento e uma morte. É quase como se o universo tivesse apenas nos respirando, para dentro e para fora da existência.